discípulos ficaram perplexos quando Jesus lhes disse: Erguei os vossos olhos e observai os campos que estão brancos para a colheita. Eles olharam na direção para onde Jesus estava apontando, mas não viram nenhum campo branco, apenas verde. Que colheita? Eles provavelmente se perguntaram. Vai levar meses para começar a colheita. João 4,35. Mas Jesus não está falando de uma colheita literal. Em vez disso, está ensinando importantes lições sobre uma colheita espiritual, uma colheita de pessoas. Que lições são essas? Vamos descobrir analisando o relato em detalhe. A conversa de Jesus com seus discípulos aconteceu perto da cidade samaritana de Sicar. Enquanto os discípulos entravam na cidade, Jesus ficou para trás próximo a um poço, onde falou de verdades espirituais a uma mulher que logo entendeu a importância de seus ensinamentos. Quando os discípulos voltaram, a mulher foi rapidamente à cidade contar às pessoas as coisas maravilhosas que ela havia aprendido. O relato dela despertou grande interesse e muitos foram depressa até o poço para encontrar Jesus. Possivelmente foi nesse momento, enquanto Jesus olhava para os campos a certa distância e via uma multidão de samaritanos se aproximando, que ele disse: Observai os campos que estão brancos para a colheita. Para esclarecer que estava se referindo a uma colheita espiritual, não literal, ele acrescentou: O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. João 4,36. Quando essa colheita começou? Quem participa dela? Quem colhe? Quando colhe? Para entender essa colocação, é necessário entender como funcionava a colheita em Israel. Era feita em 3 etapas. Primeira etapa, primícias. As primícias da cevada davam início a todo o processo. Acontecia no primeiro mês do calendário religioso judaico. Israel iniciava o ano celebrando a Páscoa e entregando as primícias. Quando estava chegando a época do amadurecimento, o sacerdote era chamado para verificar qual parte estava amadurecendo primeiro. Então marcavam o local e aquela parte era designada como primícias que, no momento de colher, seria levada ao sacerdote como oferta. Segunda etapa, grande colheita. Esta acontecia em um período de 7 semanas. Recolhiam o meio do campo, que era a parte maior da colheita. Terceira etapa, cantos e respigas. Durante o processo da colheita, havia uma porção que caía das mãos dos segadores e era proibido recolher, porque era a porção reservada para os pobres e para os estrangeiros. Levíticos 23:22 e Rute 2:7. Eles eram autorizados a entrar no campo e recolhiam o que caiu no chão. Basicamente, era o cuidado de Deus para com eles que não tinham a sua própria colheita. Comparando com a colheita de almas descrita em Apocalipse, entendemos a comparação de Jesus. Primeira etapa, primícias. A primeira colheita começou há 2000 anos atrás, sendo Cristo as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20. Quando Jesus morreu, entre tantos acontecimentos, abriram-se os sepulcros e um grupo de pessoas ressuscitou. Mateus 27, de 50 a 52. A Bíblia diz que apareceram a muitos. Isso nos leva ao entendimento que ressuscitaram com o corpo glorificado e foram apresentados a Deus como primícias. Jesus os levou ao Pai como primeiro molho colhido. Molho implica em um grupo, o que de fato aconteceu. Significa Jesus apresentando ao Pai um pequeno grupo. Assim sendo, Cristo é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a primazia. Colossenses 1:18. Segunda etapa, grande colheita. Será a maior de todas. Essa fase vai acontecer a qualquer momento, ao soar da última trombeta. É o acontecimento seguinte à colheita, a festa das trombetas. Este grupo é formado pelos santos que ressuscitarão no momento do arrebatamento da igreja.
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. São todos os mortos salvos desde o tempo de Adão. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Terceira etapa, cantos e respigas. Respigas. Haverá separação do joio e do trigo. Nem todo trigo será colhido. Ainda haverá trigo na terra. Aqueles que não estão preparados sofrerão na grande tribulação. Assim como as espigas que não eram recolhidas eram pisoteadas, assim será com estes. Esta fase acontecerá na metade da grande tribulação. Os degolados são vistos no céu e ressuscitam. Morrem, mas não negam a Cristo. Os 4 cantos pertenciam aos judeus pobres de Israel. Quando a Bíblia fala do remanescente de Israel, os chama de povozinho de Israel, bichinho de Jacó, que serão resgatados no final. Isto acontece no final da grande tribulação, quando os escolhidos serão reunidos dos 4 cantos da terra. Esta palavra é para os judeus. Mateus 24. Numa visão dada ao apóstolo João, Deus revela que designou Jesus para liderar uma colheita mundial de pessoas. Apocalipse 14, de 14 a 16. Nessa visão, Jesus é descrito como tendo uma coroa e uma foice. A coroa de ouro confirma sua posição como rei. A foice afiada na sua mão confirma seu papel como ceifeiro. Apocalipse 20, versículo 5, diz que esta é a primeira ressurreição, referindo-se aos judeus condenados e degolados pelo anticristo, que ressuscitarão depois do milênio com os ímpios. Em Daniel 12:2 também encontramos esse relato. Portanto, fica provado que entre a primeira e a segunda ressurreição haverá um espaço de 1000 anos e que somente depois da destruição total de Satanás e para a devida prestação de contas perante o trono branco é que haverá a segunda ressurreição, quando todos os demais mortos comparecerão diante de Deus.